Olá a todos, mais uma vez estamos aqui juntos para mais um estudo da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o estudo do livro Jesus no Lar. Hoje é o capítulo 10º, O Juiz Reformado. Nós vamos estudar juntos esse capítulo e junto conosco hoje está o Wilton. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que assim seja, isso mesmo. Hoje deu certo, né, Wilton? Nossos horários não estavam batendo mais, né? Mas hoje a gente conseguiu aí se reunir. Que bom, viu? Sim. É bom, a sua ajuda é muito valiosa aqui, né? Nós juntos aqui, o trabalho rende mais, né? Eu vejo assim. Então vamos começando. Vamos elevar o nosso pensamento, então, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Então, primeiramente, em prece, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo, essa oportunidade de aprimoramento aqui para os nossos espíritos. E pedimos em nossa prece também para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos e de energia possam nos envolver, preparando aí as nossas condições para o aprendizado. Pedimos o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, irmãos instrutores espirituais que possam nos auxiliar, nos envolvendo nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão, de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciada esta nossa atividade e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem, nos protejam, nos concedam aí a devida permissão, né, para que possamos realizar esta nossa atividade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso estudo? Então, nós vamos pedir para o nosso irmão Wilton fazer a leitura para nós do nosso capítulo 10º, O Juiz Reformado. Por favor, Wilton. Ok. Então, dando continuidade, né? Vamos estudar agora o capítulo 10, O Juiz Reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil, perdão, é difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava Pedro, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão.
Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, à paciência, a bondade, à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado, semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal o benefício de todos o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Muito bem. Então, nesse capítulo 10 aqui nosso de hoje, né, nós temos aí a narrativa a respeito do juiz, desse juiz reformado, né, que foi aqui exposto para nós, é a situação de um juiz que, lógico, o papel dele é julgar, obviamente. No entanto, havia ali o quê? É, na sua atividade, um rigor excessivo, né? Ele impôs aos subordinados, ali à sociedade, né? Ao qual ele atuava, né? Na qual ele atuava, um rigor extremo, né? Muito bem. E aí, Jesus nos traz essa lição a partir desse relato aí. É bem verdade que esse relato ele contém, lógico, um ensinamento importante para nós, né? É uma história, né?
e que se houve o resgate para constar aqui na obra, é porque ela é importante para nós, né? Ela é muito importante e traz aí um ensinamento valioso para nós, certo? Vamos começar analisando aqui pela conversa inicial que tem aqui entre o Mateus e o André, certo? Os discípulos, né, que estavam conversando, certo? Ali na casa de Pedro. E aqui tem a referência, né? Olha, o Senhor, né? Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, certo? Isso gerou uma conversação, né? Ó. A conversação na casa de Pedro se desdobrava tratando desse tema, né? Em derredor desse tema aí, que é o julgar, tá? Wilton, pode ler para nós o diálogo, o pequeno diálogo que tem aqui entre o Mateus e o André? Sim, é difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Isso, tá? Então, assim, ó, eles haviam entendido, né, que é difícil não criticar, tá certo? Tá? Então, por quê? A todo instante, né, o homem de mediana educação, né, ou seja, com um determinado nível, né, de entendimento, de compreensão sobre as coisas, ou mesmo atuando, né, em determinada atividade, na sua profissão, ele é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Ou seja, até pela profissão, nós temos que emitir pareceres, nós temos que dar uma opinião, nós temos que fazer ou alguma crítica ou alguma avaliação, né, sobre as outras pessoas, né, sobre o fazer dos outros, o agir dos outros, perfeito? E aí o André concordava, ó, sim, não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente, certo? Então, ou seja, o ato de criticar, o ato de analisar, ele é inerente à nossa atividade, tá? Nós precisamos ter isso. É, quando nós temos que ter o quê? Como Jesus ensinou, muita cautela no julgar, certo? Muita cautela. E aqui ele vai ensinar para nós como que nós julgamos, tá? Jesus nos ensinou para que nós não julgássemos, porque da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. É o que ele vai falar aqui na sequência. Wilton, pode ler para nós, por favor? Aqui, ó, esse parágrafo, inegavelmente aqui. Oh, sim. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, à paciência, a bondade, à bondade. Então, perfeito. Foi o que ele ensinou para nós, tá? Então, assim, nós seremos julgados, olha, diz assim, pela medida que aplicarmos aos outros. Quando não, nós iremos sofrer o mesmo julgamento que nós emitimos ou que nós fizemos para os outros, tá certo? Então é isso que Jesus ensinou para nós. E aí agora vem o relato, né, a respeito desse juiz aí que ele foi bastante rigoroso, né? Tá? Aqui, olha, só vamos pegar alguns pontos, viu? Só para a gente destacar, né?
como que ele agia. Tá? Então, olha, ele era um magistrado austero e violento, certo? Imprimiu terror e crueldade em todos os serventuários sob sua orientação, abusando dos poderes que a lei lhe conferia, certo? Olha lá. Criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas, tá? Mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação, de castigo, tá? Flagelação de castigo. Essa realidade aqui, viu? Isso é lógico lá no tempo de Jesus, né? Mas a gente pode entender que isso continua até hoje, viu? Talvez não dessa forma aí, né? Grotesca que está aqui, né? Bem aterrorizante, né? Que está colocado aqui. Pois naquela época a realidade era bem outra, né? Assim, em termos de nas relações assim da sociedade da época, né? É lógico que havia um rigor, né? Das leis, inclusive, né? Enfim, hoje já não é tão mais assim, tá? É bem verdade. Mas essas situações assim de extremo de rigor e de controle excessivo existe até hoje, viu? Tá? Existem assim mecanismos da justiça dos homens que são muito rigorosos. Mas embora, né, não haja aquela justiça igual para todos, né? A justiça ela não é igual para todos, infelizmente. A gente sabe disso, né? Para alguns parece que a justiça é mais justa, né? E para outros nem tanto, né? Para outros parece que ela vai deixando, abre umas brechas, né? Existem brechas nas leis e tem aí profissionais que encontram essas brechas e, enfim. Bom, o que eu queria dizer assim, que o rigor ele existe sim, viu? Infelizmente não para todos, mas para alguns e não só em termos assim de justiça, mas também em termos assim administrativos, né? Tem uma série de coisas que são muito rigorosas, né? Umas burocracias que existem e que, né? Pode até ser útil, ser necessário, mas que, olha, cria assim umas dificuldades grandes para as pessoas, né? Ainda hoje. E está sendo colocado aqui essa situação. E esse juiz, ele criou tudo isso, e aqui no relato mais logo abaixo aqui, né? A gente vai vendo assim que o quê? Chega uma hora que ele mesmo sofre as consequências, né? Ó, aqui embaixo fala que, olha, é, ele tratava as pessoas como animais, né? E estabeleceu horários para trabalhar, para descansar, para rezar, né? Para adorar aí o Criador, né? Certo? Tinha umas determinações assim de autoridade, mas extremamente autoritárias, né? De como agir, tá certo? Ó, e colocava ali humilhantes castigos, prisões, enfim, essa é a realidade da que está aqui no relato de Jesus, né? Tá bom? Muito duro, né? Muito rigoroso. Acontece que, mais aqui embaixo, o que aconteceu num determinado momento, certo? O juiz tinha lá os seus subordinados, né? Certo? Muitos subordinados. E que agiam a seu mando, né? Aí o que aconteceu, Wilton? Você pode contar para nós aqui? Wilton, tá aí? Bom, Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio.
Isso. E somente o quê? No dia seguinte, o que aconteceu? Assim, somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. Uhum. Certo, muito bem, Wilton. Aí a gente vê o quê? Que ele sofreu na pele tudo o que ele impôs aos outros, certo? Tá? Então percebam como Jesus quer mostrar para a gente, assim, tudo aquilo que a gente põe para os outros, uma hora volta para nós, tá? A gente sabe que pode ser que demore um pouco, mas no caso, que nem aqui na história que está sendo contada para nós, foi bem rápido, né? Tá? Assim, foi mais ou menos assim, muito próximo, né? Quando tudo estava isso acontecendo, num dia ele saiu para ir na casa de um filho e ele foi preso e sofreu as consequências de tudo que ele tinha colocado. E ninguém reconheceu ele como sendo juiz, porque nem conheciam ele, né? Ele foi aquele que impôs uma série de leis, de procedimentos, e ninguém sabia quem era ele, né? E ele sofreu na pele é, tudo aquilo que ele estabeleceu, né? Certo? Para as outras pessoas. Olha que situação, né? Tá certo? E aí que ele, depois que passou por tudo isso, né, no dia seguinte ele foi solto, enfim, tal, ele se reformou. Aí que entra o juiz reformado, né? Ele se reformou, ele se refez, ele mudou a forma de ver. Lógico que ele sentiu na pele, né? Tudo que ele fez para os outros. Então, o que aconteceu? Ele mudou a forma de agir com as pessoas, tá certo? E o que aconteceu? Wilton, pode ler para nós aqui, olha, por favor? O Aqui. legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Isso, muito bem. Então, ele mudou, né? E qual que é a palavra-chave aqui para a mudança dele? O amor. Ele conseguiu, ele refez, né, a sua conduta, né, como legislador, como orientador, né, das pessoas, né, para terem ali aquela sociedade, né, para que pudesse ter ali o funcionamento regulado, né, tudo funcionando direitinho. Ele instituiu uma outra forma de lidar com as pessoas, né, certo? E ele aprendeu uma coisa, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, certo? Então, uma coisa que a gente precisa sempre tomar cuidado. Quando a gente delega um poder para alguém, né? Essa pessoa, ela pode não o quê? Saber usar aquele poder, tá certo? Né? Então, essa é uma situação também que é muito comum acontecer, certo? Até hoje, né? Quer dizer, naquele tempo e até hoje também. A gente vê muito isso acontecer. O poder que alguém tem, né? No caso aqui é um legislador, mas pode ser um administrador, pode ser um diretor, pode ser um, né? Enfim, aquele que detém o poder, se ele delegar, ele tem que ver muito bem para quem que ele vai delegar esse poder. Tem que ficar muito atento a isso, certo? E aí ele percebeu o quê? Aqui, ó, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando.
na preparação do reinado do amor entre os homens, certo? Então, assim, então a justiça que é construtiva, santificante, enfim, a justiça que é verdadeira, né, digamos assim, é aquela que corrige, né, retifica e corrige, mas ajudando e educando, e não como ele fazia, né, que era impondo, que era forçando as pessoas, controlando excessivamente, né? Esse rigor, ele é prejudicial, tá? Então, tem que ter uma outra forma de lidar com as pessoas, certo? No caso aqui é ajudando as pessoas e educando as pessoas. Percebam como se a nossa sociedade, né, tivesse essa orientação já, né, já tivesse essa clareza, muita coisa seria diferente hoje em dia, né? E hoje, eu acredito que, lógico, nós estamos mudando, já existe bastante isso, né, na questão, principalmente na questão de educação, na questão de auxílio, mas precisamos melhorar mais, né? Então, precisamos melhorar isso na sociedade, tá certo? Mas aqui o ensinamento, ele está bem claro para nós. Não é não, Wilton? O que você acha? Eu concordo plenamente, viu? Na realidade, aí tem algumas lições, né, Silvio, muito importantes, né? Uhum, As leis, elas precisam existir, claro, né? O povo precisa ter direções para seguir, né? Mas tem que ter muito cuidado no julgamento, né? Então, o juiz já pré-determinou o julgamento de muitas pessoas. Isso a gente faz não como juiz, não como pessoa comum, né? Então, você julga aquele que está andando na rua pelo jeito de andar, pelo jeito de falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado no julgamento, né? E aprender, né? Então, somente vivenciando como ele vivenciou, a gente consegue julgar, ou melhor, não julgar, né? E viver mais no amor, né? E aprender que as pessoas têm seu tempo, cada um tem o seu tempo de vivência, de maturidade, né? De experiência. Então, às vezes a pessoa age de uma forma, não porque ela está fazendo algo errado, mas é o jeito da pessoa, né? Então, as leis têm que se adaptar aí e realmente educar. Educar todo mundo, né? Pela educação que se educa e que se progride, né? É uma evolução de todo mundo, né? Tanto das pessoas quanto a humanidade em geral, né? É uma ideia que todos têm que ter, que é voltada para o amor. uhum, Amor, a união e a educação. É o sim, principal de tudo, né? verdade. E você sabe que, para quem trabalha com educação, a gente percebe já assim, né, que muito as pessoas não valorizam assim mais, né, a educação. Não sei se valorizam idealmente, mas já existe um valor muito grande, um reconhecimento muito grande para a educação. Mas ainda as pessoas ainda têm muito que ainda, né, aprender, né, com isso. Ou seja, é dado um valor importante para a educação, mas ainda precisa melhorar, pois as pessoas entendem que a educação ela é a solução para os nossos problemas, viu? E tem até exemplos, né, de países hoje em dia, né, países que nas últimas décadas que investiram mais em educação estão num outro patamar, né, de sendo países com economias melhores, né, com a sociedade melhor organizada, tudo mais. Né? Aqui no nosso país, não, ainda nós estamos aprendendo isso, né? A gente já tem alguma consciência disso, mas nós temos tantos problemas, né? Principalmente nas cidades grandes, há tantos problemas que precisamos ainda amadurecer mais, né? Essa compreensão, esse entendimento e valorizar ainda mais a educação, né? Valorizar no sentido assim, né? Né? Com a melhor aplicação dos recursos, né? Na educação pública, né? É muito importante isso. Bom, mas enfim, aqui na nossa história, né, no relato aqui, vamos voltar aqui no ensinamento de Jesus, né? Que embora tenha, né, sido dado lá, né, no tempo de Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, como a gente está vendo até hoje, ele é importante para nós, tá? A gente aprende muito com ele. Aqui na sequência,
Wilton pode ler para nós, ó, desde a singular ocorrência. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado agora, né, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Isso, então ele se transformou, né, realmente, né? Aí como ficou como tá colocando aqui, o coração de pai compreensivo e amoroso, coisa que ele realmente não era, né? Tá? Não era mesmo. E agora, né? E, e a lição que o mestre Jesus nos deixa está aqui nesse último capítulo, nesse último parágrafo aqui, ó. O Wilton pode ler para nós? Pode ler o restante mesmo aqui, né? Ok. Bom, o ambiente que estava, né? Então lá fora brilhavam estrelas, né? Retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Exatamente. Então, aqui ele coloca uma condição para nós, tá? Ó, estará habilitado a exercer a justiça, ou seja, aquele que quem pode julgar em nome do Pai. Ele ensina assim para gente, tá? É aquele que aprendeu, né, com a vida, estudando, servindo, suando e chorando para sustentar o bem, né? Ou seja, trabalhando intensamente, né, para o bem, né? Com aí os espinhos da renúncia, certo? Ou seja, fazendo renúncias, né? E que isso não é tranquilo, são espinhos, né? Às vezes fazer renúncias não é fácil. E também com as flores do amor, né? Mais uma vez ele coloca aqui para nós a importância do amor na nossa vida, viu? Tá? Aí sim vai estar habilitado a exercer a justiça, a julgar em nome do Pai, tá certo? Ou seja, não é fácil julgar. Por isso que Jesus está falando que não, para não julgarmos, pois nós seremos julgados. Então, se a gente aprender que a gente pode até julgar, mas desde que a gente observe tudo isso aqui, ó, que está aqui, colocado para nós, certo? Tá? Então, não é fácil julgar, não. Então, temos que ter muito cuidado, certo? E tem que ter um objetivo para isso, né? Que geralmente tem a ver com o quê? Com auxílio, para ajudar e educar. Ou seja, o julgamento serve para quê? Para educar, tá certo? O julgamento, a, tem que ser para assim, orientar, mas acima de tudo, certo? Né? Nós precisamos, é lógico, essa questão de julgamento, de crítica, de avaliação, ela é necessária, mas desde que tenha um quê? Um objetivo o quê? De orientação, que seja uma atitude para auxiliar e formar as pessoas. Esse é o ensinamento que nós temos, que está lá no Evangelho também, tá? No Evangelho do Mestre Jesus, né? E que a gente utiliza aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem lá esse ensinamento para nós, tá certo? Então a gente tem que estar observando, né? Então as experiências da vida, elas nos ensinam muito, viu? E temos que observar essas experiências da vida e para poder, né, aplicar aí aquilo que a gente aprende, né, e usar isso em benefício das pessoas, certo? E aí, sempre lembrando aí de agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são concedidas. Tudo bem? Então, esse é o ensinamento que nós temos para nós hoje, a respeito aqui de como julgar, certo? Como julgar. E tendo o entendimento de que não é fácil julgar. E às vezes a gente faz isso, as pessoas fazem isso de uma maneira tão inconsequente, né? É isso que a gente vê. Temos que tomar cuidado para não repetir isso
na nossa experiência. Tudo bem? Tudo bem, Wilton? Tudo bem sim, viu? A gente tem grandes exemplos aí de julgamentos precipitados, né? Na nossa sociedade que poderiam ter sido evitados, né? Se as pessoas tivessem mais amor no coração, né? Posso citar um, se ou não? Claro, lógico, pois Teve não. o caso de uma senhora, né? Que ela estava assediando e raptando crianças, entregando doces. Não sei se ele lembra desse assunto. Hum, Era uma senhora loira que ela entregava doces para as crianças e raptava as crianças. Apareceu uma outra senhora loira que não tinha nada a ver com essa mulher e deu um doce para uma criança na rua. Ela deu o doce para a criança na rua. As pessoas viram aquela mulher dando doce para a criança na rua e acharam que era a sequestradora. E todo aquele amutinado de pessoas espancaram a mulher até a morte. Foi assim algo tenebroso, absurdo. E depois descobriram que não tinha nada a ver. E aí já tinha acontecido, né? Já tinha sido julgada, já tinha sido punida por algo que ela não fez. Então é uma coisa que a sociedade ainda tem muito a melhorar, muito a crescer, né? E não pode julgar precipitadamente, né? Tem que ter uhum. realmente amor no coração de todos, né? Exatamente. Eu me lembro, sim, viu? Assim, vagamente, eu me lembro dessa ocorrência. Eu lembro, recentemente também, teve um rapaz também que foi preso, assim, né, injustamente, né? E, mas por que isso acontece? Justamente por quê? Porque alguém estabeleceu uma lei, né, rigorosa, obviamente, e delegou para aqueles que não têm, às vezes, muitas condições de executar, né? E aí acabam punindo, né? Acabam atingindo pessoas inocentes, tá certo? É o que normalmente acontece, viu? E é isso, olha, imagina, no tempo de Jesus eu já havia essa questão e o ensinamento de Jesus é sobre isso, né? Para nós, vamos ver se a gente vai amadurecendo no entendimento, né? Vai aprendendo mais assim sobre isso, né? Hoje em dia a gente vê que geralmente quem só sente o peso da justiça dos homens são aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Aqueles que são mais simples, aqueles mais desprovidos das condições, enquanto que aqueles que têm melhores condições, que têm melhores recursos, esses parece que a justiça é um pouco mais branda, né? Parece que eles, se sofrem alguma coisa, acabam sendo presos por alguma razão, até acabam sendo liberados logo, né? Mais fácil do que os outros, né? Não tem isso. Pelo menos para mim parece assim, né? Não, tem sim. Mas você comentou, né, Silvio? É uma evolução, né? Eu acredito que no futuro aí a gente vai atingir esse estágio aí de o amor prevalecendo, né? A gente ainda está no meio do caminho aí, né, Silvio, para melhorar. Mas vamos melhorar sim. Se Deus quiser. Então, assim, olha, então nosso capítulo de hoje, capítulo 10º, né? O juiz reformado, é uma lição importante para a gente entender melhor aí a questão da, da justiça e como que é a justiça dos homens, né? E como que nós, humanos, devemos melhorar aí a nossa capacidade de julgamento, de avaliação, de fazer críticas, né? De análise, enfim, ter mais critérios para isso, né? Tudo bem? Muito bom. Vamos ficando por aqui então, depois dessa lição maravilhosa, né? Aqui do livro Jesus no Lar, capítulo 10º. Nós possamos, a partir desse instante, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo em prece por mais essa oportunidade de estudo e também nós possamos, em nossa prece, agradecer por todos os bons recursos que nos envolveram até este momento e pedimos para que as bênçãos de Jesus, nesse momento, possam recair sobre todos que estão acompanhando esse nosso estudo, amparando, auxiliando, né, provendo aí tudo o que for necessário em termos assim de benefícios, de alívio, né, para certas situações que eventualmente alguém possa estar atravessando alguma dificuldade,
nós rogamos a Deus e a Jesus todo esse amparo e esse auxílio. Pedimos nesse momento também para que cada um, onde quer que esteja, possa ser envolvido por todas essas bênçãos, por uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam ir ao encontro de cada um que acompanha esse nosso estudo aqui, embora seja à distância, mas sabemos que para os recursos espirituais a distância não significa nada, né? Os recursos envolvem as pessoas onde quer que elas estejam. E sendo assim, agradecemos aos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais, que agradecemos por mais essa oportunidade, né, que estiveram junto conosco, nos mentalizando, nos envolvendo em boas intuições. E, nesse momento, nós vamos pedir para que o nosso irmão Wilton possa formular a prece de encerramento dessa nossa atividade de hoje. Então, com a palavra, o nosso irmão. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e mais um pouco de aprendizado, né? Mais um pouquinho do nosso pão dado por Jesus, pelo plano espiritual para o nosso crescimento individual, nosso crescimento como humanidade, que tenhamos muita paz em nosso coração, uma semana excelente de muito amor, muita união, muita fraternidade. E que nós possamos encerrar, nós pedimos permissão, na realidade, ao plano espiritual, para encerrarmos nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, é o poder e toda a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Não é isso, Wilton? É isso, Silvio. Teremos aí muitas oportunidades, se Deus quiser. Então, até lá, pessoal. Até a próxima.